Bem, a aula de hoje é sobre artrópodes e equinodermos, tá? Lembrando, toda a aula que eu estou dando, a gente está fazendo uma revolução, né, dos seres vivos. Começamos com as plantas, começamos com os animais pequenos e compridos, então começando a ter características mais divergentes, né? Então, isso vai acontecer até a gente chegar nos mamíferos, tá? Então, hoje a gente vai estudar dois grupos muito interessantes, que são os artrópodes e equinodermos. Os artrópodes, pelo próprio nome já diz, artro de articulado, tá? Pode de pés. Então, eles têm pés articulados, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, tá? Estruturalmente, eles têm dois tipos de divisão do corpo, tá? Os insetos, que é o maior grupo que tem de animais do mundo, ele é dividido em cabeça, tórax e abdômen, tá? Os aracnídeos já têm uma unificação entre a cabeça e o tórax, que não dá para você diferenciar esses dois, aí a gente chama de cefalotórax e abdômen, tá? O número de patas, a gente vai ver daqui a pouco, vai variar, mas basicamente é essa divisão do corpo dos artrópodes, tá? Como eu falei agora há pouco, eles são articulados, né? Se vocês observarem sempre uma barata, ou até, no caso aqui no gafanhoto, você consegue observar que os pés deles apoiados no chão ou outra superfície não é alinhado, né? Tem uma certa caída, assim, né? Como se fosse uma escadinha. Então, esses pés articulados, apêndices articulados, aqui facilitam muito a locomoção deles, tá? E outra característica, assim, muito, mas muito importante nos artrópodes são a presença do exoesqueleto, tá? Eu coloquei aí vários exemplos na tela, que são todos artrópodes: lagosta, o gongolo, centopeia, o escorpião, o caranguejo, siri, um tipo de libélula ou borboleta, tá? Todos têm uma característica, a presença de um exoesqueleto. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver esse exoesqueleto, que é um esqueleto externo, tá? O que vai acontecer? Nós, seres humanos, temos um esqueleto interno. Então, a gente vai crescendo e o esqueleto vai acompanhando o nosso crescimento. No caso dos insetos, dos artrópodes, é diferente. O esqueleto deles é externo. É como se fosse uma casquinha, né? A barata, quando a gente vai tentar matar barata. Desculpa, a gente escuta aquele creque. Então, esse creque é o exoesqueleto. Então, o que vai acontecer? De tempos em tempos, esse exoesqueleto ele vai se quebrar, vai rachar, né? O sistema endócrino dela vai dar sinais de que está na hora de crescer. Então, ele vai se quebrar. Se quebrando, o animal vai ficar totalmente com o corpo mole e vai ficar muito suscetível aos predadores. Então, é nesse momento que ele fica mais acuado, né? Fica mais reservado. Para quê? A própria pele dele vai começar a criar um novo exoesqueleto, aí sim ele vai poder continuar a sua vida, tá? Esse processo de troca do exoesqueleto a gente chama de muda ou equidise, tá? Então, se vocês observarem alguma casquinha próxima de algum inseto, algum outro artrópode, podem ficar tranquilos de que é o exoesqueleto dela, tá? E, naturalmente, na natureza isso vai se deteriorar, não tem problema algum. Agora a gente vai estudar dentro mesmo dos subfilos dos artrópodes, tá? São três: o crustáceo, o quelícera e o Urania, tá? Que engloba os insetos. Os crustáceos, ele tem um corpo segmentado em cefalotórax e abdômen, tá? Não tem uma divisão de corpo, a gente não consegue observar a cabeça e o tórax. O exoesqueleto dele é quitinoso com uma quantidade impregnada de sais de cálcio, tá? Não sei se vocês já comeram camarão, siri, lagosta, tem que dar uma quebrada, né, na casquinha deles, vamos dizer assim, né? Então, é bem resistente, principalmente do siri e do caranguejo, da lagosta também. Do camarão, nem tanto. E eles possuem dois pares de antenas, tá? São animais que eles são basicamente aquáticos, né? Nós temos camarões, que são de água doce e água salgada. Nós temos os siris, né? Que são de água de mangue. Os caranguejos
o siri de água salgada, desculpa, e o caranguejo de mangue. Então, eles têm uma adaptação muito interessante referente a isso, tá? Então, aí na foto de vocês tem vários exemplos de crustáceos. Aí a gente entra no grupo das quelíceras, dos quelicerados ou dos aracnídeos, né? É um grupo muito, muito diferente. Eles possuem quelíceras, né? E muito perigoso, né? Sim, muito perigoso. Eu nunca esqueço, um colega da faculdade, ele estudava aranha. E ele dizia que todas as aranhas têm algum tipo de toxina. Não importa qual seja a aranha. Pode ser aquela mais simplesinha que a gente tem em casa, né? A papamosca, por exemplo. Mas não quer dizer que a papamosca vai matar a gente, né? Ela tem uma certa toxina para matar os insetos que ela come, né? E eu achei isso muito interessante. E eu não sei se vocês sabiam, né? Mas além das aranhas, né? Que são os mais famosos, né? Dentro do grupo, a gente tem os carrapatos, os ácaros e os escorpiões, tá? Na aranha, a gente consegue perceber muito bem as quelíceras, né? Que parecem duas garras que estão na região da boca dela. É realmente isso mesmo, garras, né? Para ela poder inocular na presa e se alimentar. No caso das aranhas, tem pedipalpos, que são duas estruturas próximas à região da boca que vão servir de mãozinha para ela poder manipular o alimento que ela está consumindo. Tá? Eles não possuem antenas, têm 4 pares de patas. Tá? Esqueci de falar, os crustáceos têm 3 pares de patas. Né? O corpo dividido deles também é igual ao dos crustáceos, cefalotórax e abdômen. E as aranhas possuem as glândulas fiandeiras no abdômen, né? A parte final do abdômen dela, no bumbumzinho, tem a fiandeira. Eu não sei se vocês já viram, né? Uma teia de aranha ao vivo, é a coisa mais linda que tem. Né? O desenho, a arquitetura que ela conseguiu projetar aquilo. Já vi muita teia de aranha. Gente, Muita. é muito diferente. É uma engenharia, uma arquitetura, assim, que eles fazem para poder prender a presa deles, que é sensacional, né? Tem vários desenhos, né? São animais que são muito pacientes, né? Eles são oportunistas, eles necessitam daquela teia para poder se alimentar quando caiu o animal ali. Então, são animais bem pacientes, né? O escorpião. Aqui no Rio, a gente não tem muitos casos de ataque de escorpião. Não é ataque, né? Eles gostam muito de lugares quentes e úmidos. Então, por exemplo, eu não estou falando em relação só ao escorpião, mas qualquer outro tipo de animal pode entrar dentro de um sapato, se a gente deixa o sapato do lado de fora de casa. Desculpa. Então, antes mesmo da gente calçar o sapato, dá uma sacudida, sabe? Assim, só para garantir. Por quê? Em São Paulo, não me lembro qual é a cidade, lá é muito quente e úmido, acho que é Ribeirão Preto, não me lembro. Então, tem épocas do ano que tem muita presença de escorpião, muita, né? Então, eles lá têm esse cuidado de sempre deixar as casas, as portas fechadas, janela, não permitir, não deixar sapato do lado de fora de casa. Então, são cuidadozinhos que se tem, tá? Também pode aparecer em locais de terreno baldio, né? As pessoas que gostam muito de guardar traqueiras, né? Em algum É quarto. difícil aí, professora? Oi? Vai estar travando. Sim, tá Só vai instável. estar travando muito. Tá, eu sei, tá bem estável a internet aqui, infelizmente. Infelizmente. Então, o ácaro, né? Um outro Só ouvi diferente. quando você logo na hora quando falou do O ácaro. O ácaro a gente não consegue observar, mas a gente sabe que está presente. Essa foto que vocês estão vendo aí na tela é uma foto aumentada em várias vezes na microscopia eletrônica. A gente sabe que ele existe porque a poeira que existe em qualquer cômodo da nossa casa tem a presença de ácaros. Tem pessoas que são alérgicas, né? Então não pode ter tapete, não pode ter uso de pelúcia. Então isso tudo aumenta a quantidade de poeira e pode acarretar uma alergia. E o carrapato, né, que não sei se vocês já também viram, é um animal parasita, né? Ele suga o sangue de um hospedeiro, né, de algum animal de estimação ou qualquer outro. E esse que vocês estão vendo na foto,
ele acabou de se alimentar, né? Quando ele suga o sangue, ele fica com um tamanho bem arredondadinho. Então, é bem diferente esse animal também. E o último que a gente tem é o Urirarimia, que é o grupo dos insetos, quilópodes e diplópodes, tá? Os insetos é o maior grupo que a gente tem de animais no planeta e ainda existem várias outras espécies que ainda não são conhecidas, né? Eles existem várias características no corpo. Presença ou não de asas, né? As moscas têm asas, as traças, que são de livros, não têm. O corpo é dividido em cabeça, tórax, abdômen, a gente consegue ver bem nessa divisãozinha, tá? A presença de um par de antenas e 3 pares de pernas, tá? Gente, eu vou pedir desculpas porque eu botei os outros 2 grupos e não coloquei foto. Eu vou, na hora que eu colocar como link para a aula, eu vou colocar as fotos aqui para vocês, tá? Incluir. Os quilópodes e os diplópodes, eles são muito parecidos, né? Eles têm a cabeça, o corpo dividido em cabeça, e aqui tá errado, peraí, em cabeça e abdômen, tá? Ou cabeça e tronco. E no caso dos quilópodes, que a gente tem como principal exemplo as lacraias, eles têm um par de patas por segmento. E os diplópodes, eles vão ter 2 pares de pernas por segmento. As lacraias são carnívoras e os diplópodes, que a gente tem como exemplo o piolho de cobra ou embuá, eles são herbívoros, tá? Eu não sei se vocês já viram esse piolho de cobra, é um animal muito difícil de observar, mas depois eu vou colocar a foto aqui para vocês, aí eu vou ver se vocês conseguem lembrar, tá? Mas eles são muito parecidos na estrutura do corpo, tá? Mas são diferentes na sua forma de alimentação. Aí a gente falou dos artrópodes em si, então vamos falar da sua reprodução, né? Lembrando que quanto mais evoluído você é, mais você vai ter formas de se reproduzir. Oi, voltei. Pronto. Quanto mais evoluído vai ficando o animal, né, o ser vivo, mais formas de reprodução eles vão garantir. Então, no caso aqui dos artrópodes, os aracnídeos, os quilópodes, diplópodes, os crustáceos, eles vão ter sexos separados com reprodução sexuada. E os insetos também, só que os insetos vão ter uma característica bem interessante, que é a presença da metamorfose, né? Então, os artrópodes, eles têm um tipo de reprodução, principalmente nos insetos, bem característico, que é a metamorfose, né? Que é o processo em que vai ter mudanças corporais durante esse crescimento, tá? E existem 3 tipos de metamorfose. O hemimetábolos, que são as metamorfoses incompletas, tá? E que vai acontecer? Gafanhotos, percevejos, baratas, louva-a-Deus, cigarros, se vocês perceberem, desde que ele nasceu até se tornar adulto, não tem muita modificação corporal, tá? Você vê que ele praticamente aumentou de tamanho. Agora, nos holometábolos, que são as metamorfoses completas, a gente tem a formação do ovo, da pulpa, da ninfa, até chegar no adulto, tá? E a gente tem como, por exemplo, as vespas, abelhas, formigas, besouros, borboletas, mariposas, moscas. E aí tem aqueles que têm uma metamorfose que não tem diferença alguma, que são os ametábolos, tá? Que ele exatamente só vai crescer. Desde pequenininho até se formar adulto, ele só teve o crescimento mesmo, tá? Então, esses são os 3 tipos de metamorfose que existem nos insetos. E os ametábolos a gente tem como exemplo as traças de livro. Entrando nos equinodermos, aí já vai ter uma característica que vai incluir nós seres humanos. Eles possuem endoesqueleto, tá? Então vai ser um esqueleto interno. Vai ser o primeiro ser vivo invertebrado, ele é o primeiro ser vivo invertebrado e único que tem esqueleto interno, tá? Na foto que vocês estão vendo aí, tem uma estrutura que parece uma bolinha, não é o desenho com os espinhos, é o da parte de cima, tá? Esse é o esqueleto interno deles, né? É formado como se fosse uma carapaça.
Então, isso vai permitir que o animal vai crescendo de acordo com o crescimento do corpo e esqueleto também, tá? A boca deles é na parte de cima, né? Nesse caso aqui do... Não, desculpa. Aqui a boca tá mostrando que a boca é essa parte aqui do endoesqueleto, mas ela na realidade fica aqui na parte de baixo do ouriço, tá? A gente vai ver daqui a pouco todos os grupos de equinodermos. Eles possuem simetria radial, ou seja, se dividir o corpo deles, vai ter basicamente todos os lados iguais, né? No caso dos equinodermos, vai ser pentarradial, porque vai ter a divisão do corpo em 5 partes, tá? Eles possuem as pedicelares, que são essas estruturas que parecem ganchos, tá? Que vão ajudar na alimentação, na proteção do corpo deles, tá? A gente não consegue observar muito bem quando a gente pega esse animal, mas a gente consegue ver em vídeos ou na foto, assim, quando ele está num momento relaxado, quando ele está num momento de caça, tá? Eles têm um sistema de andar muito, muito diferente, que é o sistema ambulatório, que ele tem uma rede de, como se fosse canos que tem na nossa casa, tá? A rede de esgoto, por exemplo, ou a rede de água mesmo, durante todo o corpo deles. E a partir desses canos, tem estruturas que vão para ser liberadas, né? Elas vão se encher de água e vão liberar os pés ambulatórios. É assim que eles se movimentam. Eles vão estar no ambiente aquático, né? Então é muito fácil de se movimentar através dos pés ambulatórios. Então a água vai entrar dentro desses pezinhos e ele vai conseguir se locomover. Não sei se vocês tiveram a oportunidade já de pegar um ouriço do mar, uma estrela do mar. Se você deixar ele um tempo na sua mãozinha, você vai começar a sentir uma cosquinha. Essa cosquinha é porque ele se sentiu tranquilo naquela superfície e vai querer andar agora, tá? Mas é um animal que anda muito devagar. A gente pode ver vídeos na internet ou na televisão em alta velocidade ele se movimentando, né? Mas são animais muito devagar, tá? E também são animais que são muito suscetíveis à mudança de poluição, né? De clima, de ambiente. Tem pessoas que olham uma estrela do mar ou um ouriço, acham que é uma pedra, né? Pega e joga de qualquer forma no mar de novo. Não é bem assim, tá? Eu vou mostrar por quê. Como eu já falei no início, a, eles têm a boca deles na parte de baixo, né? A estrela do mar tem a boquinha dela na parte de baixo, aqui, que está próximo do chão. Muito lógico, né? Se ela está se movimentando, a partir do momento que ela está se movimentando naquele ambiente, ela já vai se alimentando, né? Tem um corpo achatado formado por um disco central e 5 braços, né? Nessa estrela do mar aqui bem grandona, a gente consegue ver até uma linhazinha, né? E a parte dela, os 5 braços. Ah, professora, mas eu já vi na internet uma estrela do mar que ela tinha 6 braços e um dos braços era muito grande. Isso é um processo de reprodução assexuada chamada regeneração. Se tiver a quebra de um dos braços da estrela do mar, vai ter a formação de uma outra, de outro braço, que pode ser diferente. E pode nascer 2 pequenos, né? E aquele braço que foi cortado, dependendo de como foi o corte, pode nascer uma outra estrela no mar, tá? E aqui já falei, né? A boca e os pés ambulatórios voltados para a parte de baixo. É a classe asteroides. Asteroides que lembra asteroides, né, do céu, né, o universo, que lembra estrelas, tá? Os equinoides. Aí a gente tem a bolacha do praia e o ouriço do mar. Eles têm uma estrutura chamada lanterna de Aristóteles, que também está próxima à região da boca, que é na parte de baixo deles, e tem que vai auxiliar na alimentação deles. O caso do ouriço, eu já vi, eles têm como se fossem biquinhos de papagaio todos juntos. Isso vai ajudar na alimentação deles. Não necessariamente só a boca, né? É como se fosse a função de dentes mesmo. E a bolacha da praia, não sei se vocês já viram, mas é um animal, um ser vivo, tá? Que também se locomove muito devagar. E tem os desenhos lindos, muito bonitos. O ouriço, a gente tem que ter muito cuidado na hora que a gente vai na região de praia. Por quê?
esses espinhos, eu já tive essa oportunidade, se quebrar a pontinha deles na nossa mão, na pé, dói, inflama. Então, assim, a gente tem que ter o cuidado. Quando a gente vai num ambiente de praia, né, entrar na água, por exemplo, a gente nunca utiliza os pés da mesma forma que a gente anda no chão aqui. A gente arrasta. E se a gente arrastar, a gente vai só tocar a pontinha do dedão ou dos outros dedos no ouriço. A gente não vai pisar nele com toda a força. Tá? Então, a gente tocou, sentiu que tem alguma coisa ali, beleza, pronto. A gente vai para outra região. Então, sempre arraste o pé de vocês, tá? Outra classe são os ofiuroides, tá? Que são parecidos com o estilo do mar, né? Mas eles têm, bem clássico também, um disco central com os braços mais finos e conseguem se locomover esses braços. Existe pessoa que come ouriço, né, professora? Sim, tem. Eu nunca tive a oportunidade de comer, mas assim, tem pessoas que até naturalmente, pegando o ouriço do mar mesmo, já quebra eles ali e come, né? Basicamente deve ter gosto de mar, né? Algum tipo de... Porque ele vai se alimentar dos crustáceos, dos outros zooplâncton que tem naquela região, então ele vai ter um gostinho de mar. Não sei se é saboroso, tá? E eles não têm ânus, né? Porque o ânus das estrelas do mar, por exemplo, é na parte de cima. No caso aqui dos ofiuroides, eles não têm o ânus. Os crinoides, eles têm uma característica bem diferente porque eles são sésseis, ou seja, eles estão fixos no fundo do mar, tá? Eles têm esse corpo em forma de taça e têm os braços bem flexíveis, né? E são bem bonitos, né, de se ver. Esse eles chamam de lírio do mar, né? Parece até uma planta mesmo. E o último exemplo são os pepinos do mar, né? Os holotoroides, que eles não possuem braços e os tentáculos estão ao redor da boca, tá? Que vocês estão vendo aí na foto. Esse animal tem uma característica muito interessante. Quando ele se sente acuado por algum predador, ele consegue colocar para fora do corpo toda a sua massa visceral, todo o seu intestino, estômago, parte do coração, ele consegue colocar para fora. Para quê? Para tentar mostrar para aquele predador que ele tem um tamanho maior, né? E tentar afugentar ele. Então, é uma característica que eles têm para tentar se prevenir, né, contra algum predador. Depois, naturalmente... O quê? Oi? O que ele faz? Não Ele entendi. consegue colocar toda a parte do corpo dentro dele, intestino, estômago, coração, a parte do sistema circulatório, tudo para fora pela região da boca. Ele consegue, como se fosse um alien, assim, para tentar afugentar o predador que está tentando devorar ele. Só para tentar mostrar que ele tem um tamanho maior. Conseguiu entender? Tamanho maior? Para tentar mostrar. Ah. Ele vai tentar mostrar que tem um tamanho maior, colocando todas as vísceras dele para fora, pela boca. Ele vai tentar mostrar que é maior, mas não quer dizer que ele tem um tamanho maior. Porque existem vários tamanhos de pepino do mar. Existem os menores, né? Por que pepino do mar? Porque eles têm um formato como se fosse um pepino, né? Mas tem uns que são maiores, tem outros que não. Mas, basicamente, eles têm essa estrutura de como se fosse uma cobra, né? Não é muito diferente disso, não, tá? Só que eles têm essa característica de colocar as vísceras para fora e conseguirem afugentar algum predador, tá? E, para terminar, a gente tem a reprodução, né? Os equinodermos, como eu falei, eles têm tanto a forma sexuada, que é, no caso, a regeneração, ou sexuada, quando tem um macho e a fêmea, né? Que eles vão liberar os gametas na água. O desenvolvimento vai ser indireto, ou seja, não vai ser dentro da fêmea, né? Vai ser fora do corpo dela. Então, vai ocorrer fora do corpo, então o desenvolvimento vai ser indireto, também apresentando vários estágios larvais, tá? Infelizmente, a aula de hoje foi um pouco corrida, porque eu tive problema com a internet. Aqui está o exercício de casa, tá? Eu vou liberar isso aqui depois para vocês lá no Google Classroom,